Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui de volta à Biblioteca Almeida Garrett, local habitual do nosso Porto de Encontro, diria do vosso Porto de Encontro, que já se encontra na 22ª edição. Ao longo destes 2 anos e 2 meses, temos procurado conhecer uma faceta mais informal da vida e obra de autores cimeiros, não apenas nascidos em Portugal, mas também autores provenientes de outros países. O nosso autor de hoje é atrevo-me a dizer, uma das vozes mais dinâmicas e coerentes da língua portuguesa, com uma obra que já inclui cerca de 20 livros, incluindo romances, contos, livros para crianças e crónicas. Acabou de publicar há alguns meses o livro A Vida no Céu, um romance que vai estar em evidência ao longo desta conversa, durante a qual vocês também poderão, como é hábito, participar regularmente, colocando questões ao nosso convidado. O nosso convidado não vai estar só neste palco, uma vez que teremos connosco a honra também da presença da Patrícia Reis, escritora e jornalista, que estará aqui numa dupla função, ou seja, além de ir conversar connosco na parte final da sessão, irá também ler excertos de 2 dos livros do nosso autor. Sem mais demoras, chamo, pois, até nós, José Eduardo Agualusa. Olá, José Eduardo. Obrigado. Obrigado. Fico aqui? Aqui, não. Nesta aqui? Sim, força. A viagem correu bem? Correu bem, obrigado. Correu bem. Estás com frio? Estou com frio, estou cheio de frio. Começo precisamente pela parte das viagens. É quase obrigatório, falando em alguém tão viajado e com essa paixão tão vincada das viagens, que te acompanha desde a adolescência, a juventude. Neste momento vives entre Portugal e Brasil. Como é que é viver entre 2 países separados por um oceano, com milhares de quilómetros de distância? Como é que é essa opção de vida? Não foi bem uma opção, foi acontecendo, não é? Mas são países com semelhanças e com as suas diferenças também. Eu passo cada vez mais tempo no Brasil, é verdade. Não apenas no Rio, mas noutras cidades. Sobretudo porque o Brasil, nestes últimos anos, tem vindo a multiplicar iniciativas sobre literatura, festivais de literatura. No ano passas quanto tempo no Brasil, em média? Não faço contas, mas tenho a sensação que tenho vindo a passar mais tempo, sim. Mas, como digo, passo mais tempo no Rio, mas viajando muito por outras cidades, porque vou muito a esses festivais de literatura, feiras de livro. Que tem conhecido uma dinâmica incrível. Incrível. Quer dizer, essa é uma diferença com Portugal, porque Portugal realmente não tem uma vida literária tão intensa. Quer dizer, há muito poucos festivais de literatura em Portugal. Festas do livro. E achas que o caminho da propagação da leitura passa precisamente por aí? Acho que isso é uma coisa muito evidente no Brasil. Quer dizer, é um fenómeno novo, atenção, eu assisti a isso. Eu lembro-me de ter participado nos primeiros festivais no Brasil, há uns 15 anos, talvez. E de há 10 anos para cá, sobretudo, isso multiplicou-se. E é possível ver como isso realmente vem criando leitores, revisitando os lugares. Ou seja, vai-se a um primeiro festival e não há leitores, ou seja, não há pessoas na sala sequer. Vai-se à segunda edição desse mesmo festival e já há pessoas na sala, mas o público ainda é pouco sofisticado. Ou seja, é um público que ainda não lê os livros, etc. Mas vai-se à terceira edição, à quarta, etc., e aí já se percebe que há um público que lê os livros, que discute, que está informado. Portanto, é muito claro que esse tipo de festivais vem multiplicando leitores, vem formando leitores. E isso num país que é um país imenso, não é? E que tem quase 200 milhões de pessoas. Não é? Mas há ainda um longo caminho a percorrer, porque o Brasil, embora tenha os tais 200 milhões, o número de leitores andará dos 30, 40 milhões. Mas 30, se for isso, é muito claro, bom. É muito bom, claro. Mas eu não sei se o número é esse, mas se for esse, é extraordinário. Custa-me a crer que seja tão grande, inclusive. Sim, é um dos poucos países do mundo que está em crescimento, não é? E que o público leitor está em crescimento também, não é? Porque na maior parte dos países europeus a população também estagnou, parou, não aumenta e o número de leitores também pouco poderá aumentar. Em Portugal ainda tem
Ainda tem espaço, ainda pode aumentar, esperemos que aumente. Eu acho que tem vindo a aumentar, de resto. Mas em países como a Alemanha, que as pessoas realmente leem muito, está estabilizado. O Brasil não, o Brasil está em crescimento e em grande crescimento, em franco crescimento. E também eu acho que os governos brasileiros têm feito um esforço grande no sentido de levar os livros ao seu público. O governo brasileiro é o maior comprador de livros no mundo. E compra livros, sobretudo, para instalar bibliotecas, para criar bibliotecas. Esse esforço é um esforço que é preciso ser feito. Portugal fez, e muito bem, eu acho importante sempre dizer isto, é uma das coisas boas que Portugal fez, foi a criação de uma rede de bibliotecas públicas, muito boa mesmo, das melhores da Europa. Acho que é uma das coisas que Portugal se deve orgulhar, e esperemos que esta crise não tire isso, não prejudique as bibliotecas, porque as bibliotecas são essenciais. E eu acho que o bom momento literário que se vive em Portugal, o bom momento no que diz respeito à emergência de escritores, tem muito a ver com essa formação de leitores feita através das redes de bibliotecas públicas. És muito assediado para participar nesse tipo de iniciativas. Tentas sempre encontrar espaço na tua agenda para ir lá, ou às vezes quando estás totalmente absorvido? Para o Brasil, eu normalmente digo que sim, não é? A gente recebe muitos convites. Hoje, os escritores tornaram-se uma espécie de caixeiros viajantes dos seus próprios livros, não é? A gente tem que viajar para promover o livro, porque se os livros, creio que as pessoas têm essa ideia hoje, os livros têm uma esperança de vida muito reduzida hoje em dia. Um livro entra numa livraria, se não vender imediatamente, ainda há pouco estava a conversar sobre isso com o meu editor, o Francisco José Viegas, que está aqui presente, e ele estava dizendo isso, quer dizer, um livro hoje vai para uma livraria e tem um mês de vida. Não é? Antigamente não, porque também se editava muito menos. Hoje um livro tem mais ou menos um mês de vida, porque se não vender imediatamente, sai da vista das pessoas. Os livreiros não querem o livro ali. E isso pode ser uma coisa terrível para a literatura, porque há bons escritores que estão a começar e que são prejudicados por isso. Mas não era isto que eu estava dizendo. Não, tu respondeste. Há sempre, no fundo, demonstras sempre vontade também de ir ao encontro dos leitores. Então eu estava a dizer exatamente isso. Então, no caso do Brasil, sim, eu recebo muitos convites também para outros países. E há países onde me custa um pouco mais ir, quer dizer, sobretudo no inverno, não é? Os países do norte da Europa, nem é o frio, é a escuridão, não é? O que custa é a escuridão. A mim o que me custa é a escuridão. Eu lembro sempre o Kapuscinski, escritor, jornalista polaco, não é? Que tem muitos livros sobre a África, e uma vez perguntaram-lhe o que é que o tinha impressionado mais em África, e ele disse a luz, a luminosidade. E é fácil entender isso depois de ter estado nos países do Norte, não é? Que a mim o que me impressiona mais nesses países é a escuridão. E o que me custa mais é a escuridão. Mas também tens muitos leitores nesses países. Tenho, sobretudo na Holanda, assim, os países onde eu vendi mais livros, onde consegui fazer segundas edições, que é muito difícil fazer noutras línguas, foi na Inglaterra e na Holanda. E na Alemanha também, mas menos. A Alemanha, onde chegaste a viver? Estive um ano na Alemanha. Como é que foi essa experiência? Foi terrível por causa da escuridão, exatamente. Do frio e da escuridão. Mas, ao mesmo tempo, fui muito bem tratado, porque eu tive com um programa de residência de escritores no DAAD, em Berlim, e tinha uma casa ótima, um apartamento extraordinário, com janelas com grandes janelas, portanto, quando estava sol, tinha luz. Mas a maior parte das vezes não estava sol, não é? A vantagem é que escrevi muito, porque saía muito pouco, não é? Não tinha grande vontade de sair com aquele frio, e portanto escrevi muito mesmo. É por isso que nesses países se escreve mais e se produz mais, porque se a pessoa pode ir para a praia, vai para a praia, não é? Quando não pode ir para a praia, trabalha. Mas parte da tua obra é escrita numa das cidades mais fantásticas do mundo, não é? Que é o Rio de Janeiro. Apesar de todas essas tentações, tens que ter disciplina. Tem que se ter disciplina, pessoal, é verdade. Para no Rio a gente precisa ter mais disciplina do que em Berlim. Em Berlim fica-se em casa por preguiça, não é? Claro.
Mas concordas, é no Rio de Janeiro que tem escrito mais? Ou... Não, eu na verdade é difícil dizer isso porque escrevo em toda a parte. Não é? Escrevo até em aeroportos, em aviões, etc. Até que ponto é verdade aquela ideia de que a atmosfera, o ambiente que nos rodeia interfere com a escrita? Isso acredito que sim. Acredito. A coisa da luz mesmo, acho que os livros absorvem a luz em volta, não é? Se um livro escrito numa praia, escrito no Rio de Janeiro ou em Lisboa, que é uma cidade também que tem muita luz, terá mais luz do que um livro escrito em Berlim ou em Amsterdão, né? Também já terminei um livro em Amsterdão. Amsterdão também tem uma luz bonita, diga-se passagem, porque tem muita água, então a luz reflete-se na água, tem uma luz bonita. Este novo de que já iremos falar em seguida, A Vida no Céu, foi escrito sobretudo no Rio de Janeiro, ou não? Não me lembro. Impressão como leitor, digo eu. Porque achas que tem mais luz do que... do que alguns da tua obra. Não me lembro. Provavelmente foi escrito no ar, não é? Porque é um livro passado entre as nuvens e acho que se passa entre as nuvens porque eu também passo a maior parte da vida entre as nuvens. Então, mas é verdade que o livro foi, em grande parte, teve a ver com isso, teve a ver com estas viagens. E de repente eu escrevo bastante bem em aviões. A primeira vista é muito boa, não é? Depois tem sempre alguém servindo um cafezinho. Em casa é difícil, a gente não pode levantar a mão e pedir um cafezinho, ninguém vem servir o cafezinho. E no avião isso resulta. E depois aquela experiência de ver as nuvens, não é? De ver as nuvens e ver as nuvens com uma luz diferente. Será que a ideia surgiu aí na viagem? Sim. Curioso, porque toda a história se passa literalmente no céu, não é? Sim. Muito curioso. Em relação às viagens, que é uma das tuas paixões, viajaste intensamente na juventude, na adolescência. Como é que é hoje a tua relação com o ato de viajar? Já te é mais custoso? Ainda existe esse espírito de descoberta? Eu acho que viajar é encontrar pessoas, não é? Encontrar o outro, é ir ao encontro do outro. Se não for assim, não é bem uma viagem, não é? São deslocações. E para mim continua a ser assim. Eu acho que viajo para tentar ir ao encontro do outro, não é? Agora, é verdade que como viajo muito e como sou obrigado a viajar, evidentemente, há momentos em que não tenho tanta vontade, não funciona tanto assim. Infelizmente, muitas vezes nós fazemos realmente mais deslocações, vamos de um lado para o outro e não chegamos a viajar, porque não chegamos sequer a encontrar esse outro, não é? Não chegamos a ter a possibilidade de sair, de passear, de conhecer. Não. Mas quando participas, por exemplo, num determinado congresso, 4 ou 5 dias, que geralmente tem compromissos apertados, tentas encontrar sempre espaços para descobrir um pouco do local em questão? Tento, mas é isso, nem sempre é fácil, porque tu estás a falar em 3, 4, 5 dias, nem sempre é assim, não. Ou menos. Muitas vezes a gente chega, vai e no dia seguinte está a ir embora, então fica-se pelos aeroportos. Conheço melhor aeroportos do que cidades. Já abrimos aqui um bocadinho o apetite acerca da vida no céu, o romance do José Eduardo Agualusa, que foi publicado já este ano pela Quetzal, editora que agora tem publicado os livros do José Eduardo Agualusa. Nada melhor então do que chamar até nós a Patrícia Reis, jornalista e escritora, que nos irá ler um excerto do romance. Não disseste que odeias aeroportos. A Vida no Céu é composta por 15 capítulos. Cada capítulo tem uma palavra mágica. É muito curto, portanto, tenham paciência. Primeiro capítulo. Céu. Todo o território onde a vida é mais leve do que o ar. Para os mais velhos, um lugar desprovido de passado, como existir o canto de uma ave, sem que exista a ave. O lugar para onde ascendem os sonhos, inclusive os maus. Segundo capítulo. Viagem. Todo o movimento de aproximação de uma pessoa à outra. Movimentos de fuga não são viagens. Terceiro capítulo. Noite. O vazio que há entre as estrelas. A solidão pode ser também uma representação da noite. Digamos, o vazio que há entre as pessoas. Quarto capítulo. Terra. Para a maioria dos filhos do céu, a terra é uma fantasia dos velhos. Para os velhos, é um sonho no qual eles próprios já não acreditam.
Quinto capítulo. Magia. Chama-se magia a forma como o sonho interfere com a realidade, modificando-a. O céu foi sempre um território propenso à magia. Em quase todas as antigas religiões, magos, profetas e deuses manifestavam-se a partir do céu ou regressavam ao céu depois de se manifestarem. Magia é haver tanto céu. Sexto capítulo. Mar. O céu em estado líquido. O princípio e o fim de tudo. Em Quimbundo e em vários outros idiomas africanos, a palavra que nomeia o mar é a mesma que nomeia Deus. É o lugar para onde vão os corpos das pessoas depois que morrem. As almas, creio, continuam no céu, ou vão para um céu acima deste. Essa é uma questão em debate. O céu dispõe-se em camadas como uma cebola infinita. Por mais que a descasquemos, há sempre céu. Sétimo capítulo. Voar. Esforço de desmemória que consiste em extrair da mente todo o peso do real. Oitavo capítulo. Identidade. Identidade não tem a ver com o lugar onde nascemos, pois no céu tudo é movimento, e sim com os lugares por onde passamos. Identidade é o que a viagem faz de nós enquanto continua. Só os mortos, os que deixaram de viajar, possuem uma identidade bem definida. Nono capítulo. Sonhar. Exercício que consiste em imaginar o impossível para depois o realizar, como voar. Décimo capítulo. Nuvens. Água em estado onírico. O alfabeto do céu. 11º capítulo. Esperança. É o nome que damos às nuvens quando nos falta a água. 12º capítulo. Vida. É tudo o que sonha. 13º capítulo. Epifania. Um súbito e quase milagroso sentimento de compreensão de algo. Um relâmpago íntimo e silencioso, capaz de dividir a vida de uma pessoa em duas partes. Atrás a escuridão, adiante uma luz redentora. 14º capítulo. Luz. O que fica dos sonhos depois que nos atravessa. E por fim, 15º capítulo. Liberdade. Condição de ser não sujeito ao constrangimento de limites físicos ou de pensamento. A possibilidade de correr sem tropeçar em muros ou paredes, ou sem cair no vazio. O capim crescendo para o céu. O destino de todos os perfumes, em particular do cheiro da terra molhada. Obrigado, Patrícia. Obrigado. Há ali umas palavras-chave do livro que sintetizam bem este romance, nomeadamente o sonho e liberdade. E não por acaso te dedicas este romance aos jovens e a todos os sonhadores. Porquê é que dedicas em concreto aos jovens e aos sonhadores? O que a Patrícia leu é uma espécie de pequeno dicionário para nefilibatas, não é? Que ajuda a compreender o livro. O livro, eu escrevi este livro para os meus filhos, não é? E com os meus filhos, no sentido em que eu lia para eles enquanto escrevia o livro. Que idade é que têm agora os teus filhos? Sim, já vou dizer. Tomei nota ia tomando nota das reações deles e das queixas deles também, não é? Das sugestões. A menina tem 9, não é? Portanto teria 8 quando eu escrevi o livro, e o menino tem agora 16. Portanto, eu escrevi o livro muito pensando num público mais jovem. Para mim é um romance para um público mais jovem, sim. Que é lido, no entanto, tentando atraí-los, claro. tentando atrair. Eu acho que é um grande desafio escrever para jovens, porque há essa responsabilidade, essa proposta de atrair, não é? De criar novos leitores e de tentar ao mesmo tempo pensar ver o mundo através dos olhos deles. Nestes tempos conturbados que vivemos, o sonho é particularmente importante? A capacidade de sonhar, de manter intacto? Eu acho que o sonho é importante em vários sentidos, não é? Em vários sentidos do que é o sonho. O sonho mesmo, não é? O sonho no sentido metafórico e o sonho mesmo. Eu comecei a escrever um romance que, entretanto, interrompi porque comecei a escrever outro. E o primeiro era um romance sobre sonhos. E eu tinha lido uma entrevista de um neurocientista brasileiro e fui a Natal de propósito conversar com ele.
E este neurocientista é um dos maiores especialistas em sonhos do mundo e o trabalho dele é tentar perceber de onde é que surge o sonho, porque é que sonhamos, como é que sonhamos, do ponto de vista enfim, do cérebro. Onde é que... Mas numa dessas entrevistas ele chamava a atenção para o facto de durante milénios o sonho ter sido sonhar era absolutamente fundamental para o nosso cotidiano. Ou seja, as pessoas tomavam determinadas decisões ou não em função de sonhos. E realmente isso fazia sentido. Quer dizer, se uma pessoa sonhava que um tigre estava à espreita junto a um lago, evitava ir ao lago naquele dia, não é? E a partir de uma certa altura as pessoas deixaram de prestar atenção ao sonho. O sonho deixou de ter utilidade. E o que ele defende é que isso nos tem prejudicado, que é importante recuperar o sonho. É importante para o nosso cotidiano, seria importante recuperar o sonho mesmo, quer dizer, voltar a pensar porque é que sonhamos, como é que sonhamos, porque é que o sonho surge. Achas que vivemos numa sociedade que dá demasiada importância à razão, à análise fria dos números e esquece muitas vezes essa parte da... É porque o sonho faz parte da razão. A questão é que não pode haver razão sem sonho. Essa é um pouco o que defende esse... Aliás, tem um nome extraordinário, porque chama-se Siddhartha. O Dr. Siddhartha Ribeiro. E o que o Siddhartha defende é muito isso também, é que não pode haver... Quer dizer, o sonho e a razão estão juntos, não é? Sonhar permite-nos fixar pensamentos, permite-nos reelaborar pensamentos. Então, ajuda-nos a refletir melhor. É uma forma de pesquisa para esse teu novo romance que estás a escrever? Sim. É muito frequente um romance atropelar-se ao outro? Não, nunca tinha acontecido. Não, na realidade nunca tinha acontecido. Não, eu tinha esta ideia, comecei a escrever o livro com grande entusiasmo, mas também percebi que precisava de mais tempo. Por um lado, precisava de mais tempo para refletir sobre ele e para recolher informação, e por outro, entretanto, tive uma conversa com o meu tradutor holandês e ele convenceu-me a procurar, a ir buscar uma ideia antiga, que era um projeto que eu tinha desde sempre, mas não tinha coragem para fazer. E eu acho que sempre achei isso. Acho que os livros que temos que escrever são aqueles livros que temos medo de escrever. Não é? E este livro que eu estou a escrever agora era um livro que eu queria muito escrever, mas não tinha coragem para escrever, desde sempre. Quando isso acontece, há uma superação? Há uma tentativa? Eu acho que o interessante eu tenho, acho que este será o 10º romance, talvez, não? O 10º, acho eu. Então, ganhei a gente ao longo do tempo ganha uma experiência, não é? Não sei como escrever um romance. Mas a sensação que eu tinha é que estava a escrever, que já tinha escrito aquilo, não é? Que já estava... E com este livro não, com este livro é a sensação de que estou pela primeira vez a escrever um romance, não é? O que eu sinto é isso, é que estou agora pela primeira vez a escrever um romance. Eu acho que isto é que o importante é isso, é que a gente não perca nunca, por um lado, a paixão, por outro lado, a inquietação, o medo, não é? Acho que para fazer o que já foi feito não vale a pena, não é? Então, o que vale a pena é a gente tentar fazer uma outra coisa, ainda que não dê certo. E o que ficou para trás ficará definido? Tencionas voltar a ele? Não. Acho que voltarei, sim. Acho que voltarei, vou voltar já provavelmente de outra maneira, não é? Mas sim, acho que voltarei. Porque está bastante adiantado, de resto. É uma boa notícia para o editor, porque de repente já tem um próximo livro, exatamente. É um romance que se lê, A Vida no Céu, e na relação à Vida no Céu, lê-se com A Vida no Céu também é um romance completamente diferente do que eu tinha feito. Mas lê-se com grande fluidez. Para mim também foi essa possibilidade, essa possibilidade de fazer uma coisa que nunca tinha feito. Não é? Uma proposta para mim era exatamente a de escrever um romance para esse público mais jovem, não crianças, mas não só crianças, adolescentes. Isso era uma coisa que eu nunca tinha feito, que tinha um certo receio de fazer também, não
e um livro que pudesse ser lido também por adultos, não é? Porque eu acho que os bons livros para crianças e adolescentes são também bons livros para adultos, não é? Sem dúvida. O romance parte, provavelmente, a maior parte da plateia ainda não leu o livro, muitos já o terão lido, certamente, mas o romance parte de uma situação limite, em que um dilúvio extingue parte da humanidade e a ínfima parte dos sobreviventes é forçada a viver no céu. Mas até aí, o que poderia ser quase uma forma de reconstruir a sociedade com novos alicerces no ar, rapidamente dá lugar também ao pesadelo, porque existem tentativas segregacionistas, ou seja, os pobres de um lado, os ricos do outro. É utópico pensar que podemos viver numa sociedade igualitária. Qual é a tua opinião acerca disso? Que por mais que se tente, haverá sempre Não, oposição. eu acho que o facto de ser utópico não quer dizer que não deva ser tentado. Não é? E eu acredito nisso, realmente acredito que a humanidade tem vindo a melhorar, não é? Uma visão um pouco budista. Acho que a gente avança em espiral. Às vezes parece que recuamos, mas na realidade estamos sempre a ascender. E basta pensar, eu agora, por exemplo, estou a trabalhar, o romance que estou a escrever agora é passado no século XVII. E o século XVII, aquele século XVII em particular, é bom, é importante, por isso é que é importante que às vezes a gente estudar o passado para ver o quanto a humanidade melhorou, evoluiu, não é? Porque era uma época terrível, não é? A gente pensa, por exemplo, na questão da escravatura. A escravatura não é tão antiga assim. Eu já tenho outros 2 romances passados nessa época, né? A Nação Crioula, finais do século XIX. E eu próprio ainda conheci uma senhora que tinha sido escrava, então, muito velhinha. Então, não foi há tanto tempo assim que a escravatura era um sistema legal, não é? E hoje é uma coisa impensável. Quer dizer, imaginar um país que legaliza a escravatura é algo que nenhum de nós pode aceitar. Mas as pessoas aceitavam. Um homem como Eça de Queiroz, não é? Um escritor que foi muito importante para mim, o Eça de Queiroz achava que a escravatura nunca iria ser possível abolir a escravatura, não é? Iria continuar sempre a existir. Porque tinha existido desde sempre. Esta ideia, se existiu desde sempre, vai continuar a existir para sempre. E é contra isso que eu me bato. Acho que se nós formos capazes de vencer a escravatura, um dia seremos capazes de vencer os exércitos. Acredito realmente nisso. Acredito que um dia olharemos para os exércitos com o mesmo horror com que hoje olhamos para a escravatura. Mas olhando muitas vezes para as notícias, quase muitas vezes centradas apenas no que é negativo, tendemos a achar que vivemos quase o fim dos tempos. Tu, que foste jornalista também, vários anos, como é que vês esta... É preciso É preciso olhar para trás, precisamente. É preciso olhar para trás. É preciso olhar para trás e perceber que já houve... Que nós realmente... Houve épocas infinitamente mais atrozes do que aquela época que vivemos hoje. Evidentemente, é bom que as pessoas se revoltem. É bom, é desejável, é importante que as pessoas se revoltem e que as pessoas queiram sempre melhor. Não é? Isso é assim que as coisas evoluem, que as coisas mudam. Mas sim, já houve épocas mais atrozes. Abrimos a conversa também para o vosso lado, para a plateia, que por norma costuma sempre colocar questões bastante interessantes aos nossos autores. Porque eu estou pensando agora recentemente tivemos a morte de Nelson Mandela, não é? Pensar, por exemplo, a questão do apartheid. Como é que houve um país que instituiu, não é? Que legalizou, nós todos conhecemos o apartheid ainda, não é? Eu ainda visitei a África do Sul no tempo do apartheid. Hoje é muito difícil explicar à minha filha, que tem 9 anos, que houve um país que separava as pessoas em função da sua raça, da cor da sua pele. É uma coisa muito, muito difícil de explicar. Ela não entende, não é? E, portanto, foi ontem. Foi ontem, não é? Hoje, creio que seria, mais uma vez, seria inimaginável um outro país agora tentar fazer algo semelhante. E estamos a falar de um país intensamente mais desenvolvido da África, não é? Do ponto de vista económico, da África do Sul. Aconteceu isso num país como a África do Sul, não é? Bem, é porque realmente o desenvolvimento económico não tem necessariamente a ver com o desenvolvimento espiritual, etc. Não
Como disse há pouquinho, a plateia também pode intervir colocando questões ao nosso convidado. Portanto, quem pretender questionar o José Eduardo sobre este livro ou sobre a obra dele, ou sobre qualquer aspecto da vida, estejam totalmente à vontade. Basta levantar o dedo e um assistente irá... As perguntas mais difíceis a Patrícia responde, por mim. Fica prometido. Está ali já alguém. Ok. Só um segundo. Boa tarde. Eu só para fazer um pequeno, enfim, uma chega. Havia o apartheid na África do Sul, mas os Estados Unidos também o tinham. Não, os Estados Unidos, bem, um sistema de apartheid. O apartheid era um sistema no qual o Estado legalizava o racismo, não é? Legalizava, regularizava, instituía. Os Estados Unidos tiveram também um sistema muito semelhante ao apartheid antes do apartheid. Os lugares para os Sim. negros e os lugares para os brancos, não é? Pronto, era só isso. Quer dizer, não era só mas o apartheid, o incrível Sul, é que o apartheid durou na prática até ao final dos anos 80, não é? Sim. E bem, os Estados Unidos já conseguiram acabar com essa segregação racial. Teriam acabado. Acho que o Ku Klux Klan ainda existe, suponho eu. Não, mas a grande diferença é com a questão da escravatura. Há uma diferença absoluta entre a gente falar de escravatura, dizer, hoje ainda há escravatura. Sim, hoje ainda há pessoas sujeitas a trabalho escravo. O que não há é um país que tenha legalizado, que tenha... Isso é uma diferença absolutamente abissal. Ou seja, se você hoje praticar segregação racial nos Estados Unidos, é ilegal e você pode ir para a cadeia por isso. Se praticar escravatura em Portugal, é ilegal e você pode ser presa por isso. Há 150 anos não era ilegal. Era o Estado que instituía isso. O seu escravo fugia e você punha um anúncio no jornal. Sim. Eu, por exemplo, consultei muitos jornais do século XIX para escrever Nação Crioula e A Conjura, e é uma coisa assustadora quando você ainda hoje lê aqueles jornais e vê aqueles anúncios sobre os escravos fugidos. Aí você tem essa percepção. Como é que as pessoas tinham outras pessoas, eram propriedade de outras pessoas, eram proprietárias de outras pessoas. Até tinham o nome dos proprietários, não é? Suponho eu. Pelo menos nos Estados Unidos era assim. Sim, os escravos tinham o nome dos podiam adquirir o nome dos Agora proprietários. na África do Sul não sei, não sei. Na África do Sul, estamos a falar, eu na escravatura não estou a falar da África do Sul, estou a falar de Portugal, por exemplo, Pois, está bem. de Angola, etc. Sim. Até no nosso país. Muito obrigado pela participação. Mais alguma pergunta? Aquele senhor ali atrás. Eu gostava de ler aqui um bocadinho de um dos seus livros. Começa muito bem. Não é fácil encontrar livros que comecem tão bem. Portanto, porque é que eu gosto dos seus livros? As palavras, como os seres vivos, nascem de vocábulos anteriores, desenvolvem-se e fatalmente morrem. As mais afortunadas reproduzem-se. Há-as de índole agreste, cuja simples presença fere e degrada, e outras que de tão amoráveis tudo à sua volta suavizam. Estas iluminam, aquelas confundem. Umas são selvagens, irascíveis, cheiram mal dos pés, fungam e cospem no chão. Outras, logo ao lado, parecem altivas e delicadas orquídeas. Isto é muito bonito e são as primeiras 7 linhas do seu livro Milagrário. Só outro bocadinho, se me é permitido, são mais 7 ou 8 linhas, logo um bocadinho mais à frente. As mulheres. As mulheres bonitas enfadam-se com as coisas que não podem ser, porque para elas
quase tudo é possível. Uma mulher bonita é um desvario cruel da natureza. Não há pior injúria para uma mulher comum do que o confronto com a beleza alheia, em particular se não for possível denunciar-lhe um único erro. Quanto ao homem vulgar, o que pode ser mais perturbador do que a fragrância de um alto pescoço que passa, mas não se detém, de uma estreita cintura que ele nunca enlaçará, do brilho rubro e saudável de uns lábios que jamais pousarão nos seus. As mulheres muito bonitas desorganizam os sistemas sociais. Obrigado. Era um excerto, julgo, do Milagrário Pessoal. Milagrário Pessoal. Sim, sim. Gostou de recordar essas palavras? O Milagrário Pessoal é um livro que não correu muito bem em termos de público. É um livro que eu gosto muito, porque é um livro que tem... É um livro sobre a aventura da criação de uma língua, não é? E é uma história bonita, porque é a história de um velho professor, não é, angolano, que se apaixona por uma mulher e, para a seduzir, inventa uma língua. Não é? Mas o livro, curiosamente, não correu muito bem. A gente nunca sabe, e essa é a coisa maravilhosa que os livros têm. Os livros são entidades caprichosas, a gente nunca sabe se um livro vai correr bem ou não, e se corre bem, porque é que correu bem, nunca sabemos. Não é? Mas fico contente que tenha gostado do livro, porque é um livro que eu também gosto bastante, mas tem isso, não teve muitos leitores. Mais alguma pergunta? Ali? Boa tarde. Eu sou também cidadão do mundo e adoro a literatura desde bastante jovem. Deixava-vos uma sugestão, dada a situação do país. Nos anos 90 encontrava-me a viver em Berlim e era um dos poucos leitores do público à época. E havia um professor, salvo erro, em Malmö, na Suécia, que se queixava do pouco apoio do Instituto de Camões à literatura e à pretensão do povo sueco, norte. Queria chamar-vos a atenção de uma preocupação que devia ser comum a todos os lusófonos, e aqui não ponho a cidadania, ponho a lusofonia, que muito se fala e pouco se faz. Paris é a segunda cidade lusófona e tem comunidades portuguesas em alto número, angolanas, de todas as descendências da lusofonia. Não há, aqui nesta sala, eu estou a fazer isto um bocado sugestão, provocação, filo há 13 anos ao Ministro José Sá Portes a pergunta: qual é a estratégia do Ministério para a lusofonia? Sabemos e vemos o que é que se passou em 13 anos. Ou muito próximo a isso. Zero. Eu quis dizer com isto zero. Peço desculpa. Deixava-vos a sugestão, eu sei que os escritores não têm esse dever, mas como têm conhecimentos e sentimentos comuns a nós, e são cidadãos e seres humanos, se tivessem e conseguissem arranjar força para ter uma estratégia para levar à frente a língua portuguesa, aproveitando aquilo de bom que outros escritores já nos abriram a porta, nomeadamente, relativamente recentemente, José Saramago. Era tudo. Obrigado. Algum comentário em relação a esta... Bem, talvez dizer que talvez uma nota otimista só em relação a isso, dizer que Portugal tinha, não sei se ainda tem, uma boa política de apoio à literatura, concretamente às traduções, através do IPLB. Não sei se o Francisco José Viegas, inclusive, está aqui, saberá se essa política se mantém. Era uma boa política, espero que não tenha sido atingida por esta crise toda, porque é importante para Portugal. Eu acho que é muito importante para Portugal que isso se mantenha. Espero também que o Brasil comece a ter, quer dizer, Portugal, com todos esses problemas, desenhou uma política da língua que o Brasil não tem, ainda hoje não tem. E, na verdade, o Brasil é o grande país lusófono, não é? As pessoas aqui em Portugal gostam sempre de lembrar, os políticos em particular, que o português é a sexta língua mais falada no mundo, mas o português só é a sexta língua mais falada no mundo por causa do Brasil, não é? 95% dos falantes da língua são brasileiros. Então, o que nós temos que exigir é mais ao Brasil. Temos todos nós que exigir que o Brasil tome a dianteira, que o Brasil crie uma política de promoção da língua no estrangeiro, que infelizmente ainda não tem. Começa já a apoiar os escritores, os seus escritores, mas acho que tem que se fazer muito mais do que isso.
O ideal seria fazer isso de forma coordenada com todos os países de língua portuguesa. Agora, seja como for, eu acho que tem que se exigir mais ao Brasil. Por isso, porque o Brasil é o país dominante, o país com a maioria de falantes. Uma última pergunta, depois lá mais para a frente voltaremos a dar-vos a possibilidade de questionarem José Eduardo. Há aqui uma senhora que deseja colocar uma questão. Boa tarde. O meu nome é Cláudia Milheiro e sou psicanalista, portanto, trato da matéria dos sonhos. E a minha pergunta, pela curiosidade e pelo encanto que a sua obra me tem trazido, pergunto-lhe se também escreve sobre os seus sonhos. São os seus sonhos que estão em jogo. Porque, como entende, na psicanálise a interpretação do inconsciente é que nós chegamos aos conteúdos de sonho, que sofrem deformação e outros processos em que os conteúdos manifestam muito longe dos conteúdos latentes. Mas a minha curiosidade é se é nos livros que tem os seus sonhos, se recorda dos seus sonhos e como é que faz para os transformar numa coisa tão encantadora que é a escrita dos seus romances. Sim, sonhar para mim é muito importante mesmo, não é? Eu acho que é no Milagrário Pessoal, precisamente, que eu conto a história de um poeta francês que sempre que ia dormir colocava uma placa na porta do quarto a dizer silêncio, poeta a trabalhar. E comigo é exatamente assim, não é? Sonhar faz parte do meu ofício. Eu sonho muito e a maior parte dos meus livros começaram com sonhos. Este livro em concreto, eu comecei... Neste caso, lembro perfeitamente, eu sonhei o título, A Vida no Céu. E a partir daquele título que me surgiu em sonhos, o livro foi-se desenhando, foi-se construindo a partir do título. O Vendedor de Passados, eu sonhei com o personagem principal. Aquele personagem apareceu-me num sonho em Berlim, eu vivia em Berlim na altura, e disse-me, chamo-me Félix Ventura, acho que na altura não se chamava assim, na verdade, e vendo passados aos novos ricos. E eu acordei com aquele personagem dentro da cabeça, não é? E a partir dali escrevi um conto e depois a partir do conto escrevi o romance. Então, sim, eu sonho o tempo todo, sonho muito com o início dos romances e depois sonho muito com... Na verdade, resolvo muitas situações dos romances enquanto sonho, ou seja, acordo e lembro-me de ter sonhado com o desfecho do livro, ou com o desfecho de um capítulo, ou com alguma situação que tinha ficado pendurada portanto, resolvo em sonhos esses problemas. Ou seja, eu tenho isso, eu tenho essa relação prática com o sonho. Eu sonho por razões práticas, para resolver problemas. Voltaremos mais daqui a bocado às tenho questões métodos da plateia. também, mas não... Tenho métodos porque depois a questão, todos nós sonhamos, evidentemente. O que acontece é que a maioria das pessoas não se lembra dos seus sonhos, porque dormem o tempo todo e, portanto, não acordam. Você, para se lembrar, tem que acordar imediatamente, né, no momento em que está a sonhar. Portanto, há técnicas para isso. Mas, sim, sonho. Já ouvimos aqui excertos da Vida no Céu e do Milagrário Pessoal. Cabe agora a vez também de ouvirmos um excerto do Vendedor de Passados, que o José Eduardo falou agora mesmo, um dos romances mais aclamados do José Eduardo Agualusa. Eu troquei as voltas. É. Entre a vida e os livros. Em criança, ainda antes de aprender a ler, passava horas na biblioteca da nossa casa, sentado no chão, a folhear grossas enciclopédias ilustradas, enquanto o meu pai compunha versos árduos, que depois, muito sensatamente, destruía. Mais tarde, já na escola, refugiava-me nas bibliotecas para fugir às brincadeiras, sempre brutais, com que os rapazes da minha idade se entretinham. Fui um menino tímido, franzino, alvo fácil da chacota dos outros. Cresci até um pouco mais do que é comum. Ganhei corpo, mas continuei retraído, avesso a aventuras. Trabalhei durante alguns anos como bibliotecário e creio que fui feliz nessa época. Tenho sido feliz depois disso, inclusive agora, neste pequeno corpo a que fui condenado, enquanto acompanho, num ou noutro romance medíocre, a felicidade alheia. Na grande literatura, são raros os amores felizes. E sim, ainda agora leio. Percorro as lombadas ao entardecer. Entretenho à noite com os livros que Félix deixa abertos, esquecidos, sobre a mesa de cabeceira. Sinto a falta, nem sei bem porquê, das 1001 Noites, na versão inglesa de Richard Burton. Devia ter 8, 9 anos quando a li pela primeira vez, às escondidas do meu pai, porque na época era ainda uma obra obscena.
Não posso regressar às 1001 noites, mas em contrapartida venho descobrindo novos escritores. Agrada-me, por exemplo, Coetzee, o Boer, pela aspereza, pela precisão, o desespero sem indulgência. Surpreendeu-me saber que os suecos distinguiram uma obra tão boa. Lembro-me de um quintal estreito, de um poço, de uma tartaruga dormindo na lama. Ia um bulício de gente para além das grades e recordo ainda as casas baixas, afundadas na luz fina, como areia, do crepúsculo. A minha mãe estava sempre sentada ao meu lado, uma mulher frágil e feroz, ensinando-me a recear o mundo e os seus perigos inumeráveis. A realidade é dolorosa e imperfeita, dizia-me. É a sua natureza e por isso a distinguimos dos sonhos. Quando algo nos parece muito belo, pensamos que só pode ser um sonho e então beliscamos-nos para ter a certeza que não estamos a sonhar. Se doer, é porque não estamos a sonhar. A realidade fere, mesmo quando, por instantes, nos parece um sonho. Nos livros está tudo o que existe, muitas vezes em cores mais autênticas e sem a dor verídica de tudo o que realmente existe. Entre a vida e os livros, meu filho, escolhe os livros. A minha mãe. A partir de agora direi apenas a mãe. Imaginem um rapaz correndo de moto numa estrada secundária. O vento bate-lhe no rosto. O rapaz fecha os olhos e abre os braços como nos filmes, sentindo-se vivo e em plena comunhão com o universo. Não vê o caminhão irromper do cruzamento. Morre feliz. A felicidade é quase uma irresponsabilidade. Somos felizes durante os breves instantes em que fechamos os olhos. Entre a vida e os livros, preferes os livros? Não, eu prefiro a vida. O narrador deste livro é um narrador muito original, porque é uma osga, uma pequena lagartixa, e que na realidade é uma reencarnação de Jorge Luís Borges. E portanto, as recordações humanas dele são recordações sobre a infância de Jorge Luís Borges, e esta cena que a Patrícia leu tão bem agora tem a ver com isso, são as memórias de Borges. Borges realmente preferia os livros. Eu prefiro a vida, eu sou um caso de escritor que prefere a vida. Porque talvez os escritores se dividam um pouco aí, sim, quer dizer, há os escritores que partem para a literatura da própria literatura, e muito bem, há um escritor jovem como o Gonçalo Tavares, é um escritor que toda a obra dele está assente não numa região específica, não numa localidade, não na vida, mas na própria literatura, e faz isso de forma extraordinária. E há escritores que partem da vida, vamos dizer um Hemingway, parte completamente da vida, não é? Eu sou um escritor que parte mais da vida que dos livros. Embora, por exemplo, o Borges tenha sido uma das grandes referências da tua adolescência. Este é também um dos teus livros... Aliás, é uma homenagem a Borges. Este livro é uma homenagem, claramente é uma homenagem a Borges. É um livro que está traduzido em mais idiomas, não é? Este livro em vários países. Está traduzido em mais de 20 línguas, mas eu acho que tem muito a ver com o facto de ter ganho um prémio em Inglaterra, o prémio do Independent, e isso ajudou o livro, ajudou a carreira do livro. É o que eu dizia há pouco, nós nunca sabemos. Os livros têm uma vida, a partir do momento em que são editados, têm a sua própria vida. É sempre uma surpresa seguir a carreira de um livro. Nunca sabemos o que é que vai acontecer a um livro. Falamos um pouco de Angola, do teu país, pelo qual tens uma paixão tão grande. És um dos grandes embaixadores de Angola no mundo e, no entanto, já não vais a Angola por questões de segurança, creio, há 3 anos. Sim. Como é que é algo que te magoa muito, essa impossibilidade de... Não é que eu não possa ir a Angola. Eu posso ir a Angola, atenção. Talvez tenha mais dificuldades em sair. Não é a seguir. Mas é o que acontece a toda a gente. Quer dizer, depois criam problemas para as pessoas saírem, ou seja, passaportes, etc. Não, sinto falta das pessoas, sinto falta das conversas, sinto falta das histórias, porque Angola é um país carregado de histórias, não é? A própria, enfim, os últimos anos, a turbulência que Angola viveu, não é? Essa história turbulenta toda que Angola atravessou. O facto de Luanda, em concreto, ser uma cidade para a qual convergem pessoas do mundo inteiro e angolanos também de várias regiões e com várias experiências, com experiências muito diversas, isso torna o país muito interessante, em particular Luanda, torna a cidade muito interessante. Como é que procuras... Para um escritor. Há forma, é óbvio que é impossível
atenuar por inteiro a barreira da distância, mas como é que vais acompanhando o desenvolvimento de Angola? Felizmente, dia a dia? também hoje, bem, os meus amigos também viajam, eu também viajo muito, encontro-me com pessoas, com os meus filhos, etc. Mas, e também hoje, através da internet, das novas tecnologias, é muito mais fácil acompanhar os processos todos nos diferentes países, ler os jornais. Hoje, sim, todos nós lemos jornais não apenas do local onde estamos, antigamente era isso que acontecia, não é? Antigamente, há muito pouco tempo. Hoje eu acordo de manhã e vou ler os jornais portugueses, mas vou ler também os jornais brasileiros, os jornais angolanos. E vou conversar com amigos através do Skype, através do Facebook, etc. Ou seja, tenho essa possibilidade de participar de forma muito mais direta na vida, no cotidiano das pessoas. Antigamente não era possível, realmente. Os ecos que te vão chegando de Angola neste momento deixam-te satisfeito ou nem por isso? As duas coisas, quer dizer, de um lado acho que a situação nunca esteve tão má do ponto de vista político, mas também, por outro lado, há uma nova geração de angolanos que não participaram do esforço da guerra, que não têm compromissos com os partidos em armas e são pessoas, são jovens idealistas, são jovens com um espírito democrático, são jovens corajosos e é esta juventude angolana que me dá esperança, não é? E que tem vindo, aliás... Tem havido manifestações, não é? Tem vindo a participar em manifestações, a participar em sessões de reflexão. E é esta juventude angolana que a mim me dá esperança. Os teus livros têm sido todos publicados lá ou até aí há uma tentativa de silenciamento? Não, os livros não, pelas piores razões, porque o poder não lê livros, então não se preocupa com os livros. Não, sempre me fazem essa pergunta, sempre explicar isso, quer dizer, não são os livros que me trazem problemas, sim, porque o poder não lê livros e acha que os livros são irrelevantes. Portanto, não presta a menor atenção aos livros. O que incomoda o poder político são as entrevistas, são as crónicas nos jornais, é essa opinião mais imediata, não é? Que chega às pessoas de forma mais direta. Os livros, não. Ao fim de tantos anos do poder, a guerra continua, primeiro a guerra colonial e depois a guerra civil, continua a ser a desculpa perfeita para o atual regime se perpetuar no poder? Sentes isso? Bem, o regime continua a agitar o espantalho da guerra, sim. Mas é uma coisa que já não colhe, não é? Porque a maioria da população angolana é muito, muito jovem e uma parte considerável dessa população já não tem sequer memória da guerra. Não é? Estes jovens que estão hoje a fazer manifestações, a maior parte deles não viveram a guerra. Não é? A guerra já aconteceu, terminou há 11 anos, então jovens que hoje tenham 20 anos, não é? Que não têm já memória da guerra. E, portanto, não faz sentido. Realmente é um pretexto, é um espantalho que se agita para tentar impedir as pessoas de contestar o regime, mas não tem muito cabimento. No entanto, as manifestações que têm havido têm sido violentamente reprimidas, mas não são tão participadas como deveriam. A que é que atribuis isso? Ao facto também de serem reprimidas? Exatamente. Quer dizer, em primeiro lugar, tem a ver com isso, tem a ver com o facto das pessoas viverem numa situação de medo, não é? E, portanto, ir a uma manifestação hoje implica aceitar que pode haver problemas e, infelizmente, tem havido sempre problemas. Portanto, as pessoas já sabem que vão ser espancadas, que vão ser presas. Poucas pessoas estão dispostas a isso, não é? O facto de haver 400, 500 pessoas que estão dispostas a arriscar a sua segurança já é extraordinário, não é? Depois, porque o próprio regime também recorre a vários métodos, além do policiamento feroz, convoca manifestações para o mesmo dia, enfim, há uma série de estratégias que segue para evitar que as pessoas adiram a essas manifestações, não é? Em maior número. O que se tem passado em Moçambique no último par de meses pode ser de alguma forma um sinal de alerta para o regime angolano? O que se tem passado em Moçambique é bastante diferente, não é? Tem algumas semelhanças, mas é bastante diferente. Moçambique teve um processo muito diverso. Moçambique tem uma democracia cheia de problemas, mas uma democracia há bastante tempo já, há algum tempo, enfim, 20 anos. E é uma democracia com muitos problemas, mas que apesar de tudo funciona. Ou seja, a oposição, por exemplo, tem o controle de algumas cidades. Moçambique tem eleições para o poder local. Angola nem sequer nunca teve eleições para o poder local. Moçambique foi mudando de presidente. Angola tem o mesmo presidente há 34 anos.
Então são situações muito diferentes. Esta onda, o que tem acontecido em Moçambique, aconteceu duas situações em Moçambique. Uma situação de ameaça de recomeço da guerra, não é? Que também não acredito que vá para a frente, e não foi já, não é? A Renamo foi penalizada, inclusive também não participou nestas últimas eleições, mas também parece que não fez muita falta. E por outro lado, uma situação de segurança mesmo, não é? De problemas de segurança que têm a ver com uma administração pública. E aí o partido no poder foi penalizado também nestas eleições locais e provavelmente irá ser penalizado nas eleições do próximo ano, nas eleições legislativas. E há reconhecimento de que houve fraude. De qualquer forma, a democracia moçambicana tem muitos problemas. Mas Moçambique está numa situação bastante melhor do que Angola a esse nível. Eu também acho que o que pode acontecer com isto tudo é dar mais força à sociedade civil, ou seja, acho que a sociedade civil em Moçambique se está a começar a organizar melhor e pode acontecer, inclusive, que haja uma mudança de poder nos próximos tempos. E em Angola não te parece Angola, eu acho que a situação é completamente diferente. Nós não temos uma democracia, efetivamente, não é uma democracia, é um regime que tem o mesmo presidente há 34 anos, não é uma democracia. Portanto, a situação é muito instável também. O partido no poder tem demonstrado uma grande confusão nos últimos meses, em particular nos últimos 2 meses. E neste momento acho que tudo pode acontecer. Não faço previsões sobre Angola, é muito difícil fazer previsões, mas o que eu tenho a certeza absoluta é que este regime está a atravessar uma situação muito perigosa, não é firme. Não há nenhuma firmeza neste regime. Este regime não parece estar para durar, pelo contrário, a impressão que se tem é que está a viver os últimos momentos. Há poucas semanas, numa entrevista, o José Eduardo Santos dizia que reconhecia, aliás, que estava no poder há demasiado tempo, não? Que é uma evidência. Pode ser sinal de alguma coisa, o facto de ele admitir publicamente que está quase a perpetuar-se no poder. A questão é que ele não podia admitir outra coisa. Porque é um facto, claro. Mas pode ser sinal que está a preparar a saída ou não? Não creio que esteja a preparar a saída, mas também me parece que não terá muito mais tempo no poder. Tudo leva a crer que não ficará muito mais tempo no poder. Sem entrar em futurologia, obviamente, mas achas que é desejável que uma solução futura saia não do MPLA, do governo que está à frente há 34 anos, mas de uma alternativa? Parece-te mais viável que assim seja? Eu acho que o Presidente José Eduardo Santos poderia ainda abandonar o poder, já vai tarde, ele próprio reconhece que já vai tarde, mas talvez ainda conseguisse salvaguardar a si próprio, a sua família e a sua posição, não é? Mas a impressão que eu tenho é que cada vez tem menos tempo, ou seja, cada dia que passa ele vai ficando numa posição mais difícil e o meu medo é que ocorra uma mudança brusca e com violência, que era desnecessária. E em relação às relações entre Portugal e Angola, há um par de meses houve uma grande polémica devido às declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros português, que pediu desculpas ao Estado angolano por estarem a decorrer investigações envolvendo figuras altas do Estado. Como é que analisas essa... Achas que há uma subalternização de Portugal? É muito interessante comparar a reação de Portugal com Angola e a reação de Angola em relação à reação de Portugal e comparar o que se passou com o Brasil recentemente, o mês passado. A polícia brasileira entregou à Interpol um general angolano, que é um dos braços direitos do José Eduardo Santos, o general Bento Kangamba, acusado de liderar uma quadrilha de tráfico de mulheres, e o regime angolano ficou absolutamente em silêncio, o Jornal de Angola ficou em silêncio, não houve nenhum artigo publicado no Jornal de Angola atacando os brasileiros ou ameaçando os brasileiros. Então, para mim, esta reação diz muito, quer dizer, eu acho que os ataques do Jornal de Angola e do regime angolano a Portugal aconteceram porque Portugal se colocou em situação de permitir esses ataques. Como dizia a minha avó, quem não se dá ao respeito, claro que se merece respeito. Voltamos a passar a conversa para este lado, permitindo às pessoas que certamente também terão várias dúvidas e curiosidades acerca do José Eduardo Agualusa,
Ele está disponível para responder a mais questões. Há pelo menos aqui mais duas. Sim. Há bastantes agora aqui. Sim. Olá, boa tarde. Chamo-me Luís e nasci em Angola, em Luanda. Sempre tive curiosidade por Angola. Sou português, mas de naturalidade angolana. Era sobre a questão dos direitos humanos em Angola. Não acha que há uma conivência dos Estados ocidentais em relação às violações dos direitos humanos que existem em Angola? Isto é, as pessoas calam-se, sabem que Angola é um país muito rico. No entanto, a riqueza não é nem para o povo angolano benéfica. Portanto, o que é que os Estados civilizados da nossa civilização podem fazer para que as coisas em Angola mudem e para que seja instaurada uma verdadeira democracia e para que se respeitem os direitos humanos em Angola? Era essa a minha pergunta. Então, eu acho que em países democráticos, os governos podem, inclusive, ter uma posição desse género, de aproximação, mas os povos desses países são livres de demonstrar a sua revolta em relação a essas posições públicas, não é? Inclusive votando. Não é? Portanto, eu acho que depende muito, a posição dos governos nos países democráticos depende muito também da posição dos respectivos povos. Se houver iniciativas populares, se houver iniciativas de partidos, de igrejas, de organizações não governamentais, chamando a atenção para esses atentados aos direitos humanos que estão a ser cometidos, os governos terão que ouvir essas vozes, terão que escutar essas vozes. Portanto, provavelmente a única coisa que falta é que isso aconteça, que a própria sociedade civil, concretamente aqui em Portugal, manifeste a sua opinião, não é, de forma audível em relação a essas situações. Porque quem está no poder também vai ter que ouvir essas vozes. Em países democráticos, essa é a força da democracia. Em democracia, os governantes são obrigados a ouvir as pessoas. Portanto, talvez o importante seja que as pessoas se façam ouvir o seu descontentamento, façam perceber ao governo português que não querem que o seu ministro de Negócios Estrangeiros vá a Angola pedir desculpa por algo de que Portugal se deveria orgulhar. Mais alguma questão? Aqui também acho. Olá, José. Eu queria voltar um bocadinho ao Vendedor de Passados. Em alguma das suas obras, nesse livro e num conto que também iniciou na revista Bang, o José fala sobre personagens novos ricos que compram um passado para um futuro melhor, digamos assim. E quando pensamos que isso pode ser ficção, e se nos lembrarmos num passado também recente aqui em Portugal, de certas figuras políticas que fizeram alterações algo cirúrgicas ao seu passado para a construção de uma personagem, a pergunta que eu quero colocar é se considera que o passado pode ser algo construído no presente, ou seja, se pode ser moldável no presente, e se a nossa interpretação daquilo que é o passado se vai diferenciando consoante os estágios da vida. Sim, com certeza. Eu acho que este livro teve tanto sucesso exatamente porque é uma história universal, não é? Porque em qualquer lugar do mundo vamos encontrar pessoas que têm essa vontade de mudar o seu passado e vamos encontrar pessoas tentando alterar o passado, inclusive o nosso passado coletivo, não é? Este livro, de resto, agora no Brasil, este mês mesmo, deve estar nas salas de cinema um filme feito a partir do livro, não é? O Vendedor de Passados, com o Lázaro Ramos no papel principal. Eu acho que isso tem a ver com isso, com o facto das pessoas sentirem se sentirem representadas também nessa história, que é uma história passada em Luanda, mas podíamos imaginar uma história semelhante aqui no Porto, ou no Rio de Janeiro, ou em Berlim, não é? Quando eu viajo, senti que as pessoas se identificavam muito com esta história, em particular, no caso da Alemanha, pessoas da Alemanha Oriental, ou no caso dos países de leste, não é? Nos antigos países do Bloco de Leste, onde também aconteceram situações semelhantes à que aconteceu em Angola. Esses países saíram do regime marxista e, de repente, houve um enriquecimento muito rápido de um certo número de pessoas que têm dificuldade em explicar a origem da sua riqueza, não é? Portanto, precisam de criar um passado novo. Isso é uma coisa que muita gente tinha a ter comigo nesses países
Ainda agora o livro foi também traduzido para chinês, para mandarim, e para Taiwan, e para o ano vai sair também no continente. E o tradutor chinês disse numa entrevista, que eu achei curioso, disse exatamente isso, disse que o livro lhe chamou a atenção porque ele se sentia representado também naquele livro, quer dizer, sentia que aquele livro tinha também muito a ver com o seu próprio, com aquilo que se passava na China hoje. Eu penso que também estava a fazer referência ao facto de alguns governantes ou ex-governantes de terem quase refeito o percurso académico. Não sei se estava a fazer, é um bocado isso. Eu entendi, sim. Sim, é o que eu dizia, em todos os países, em todos os lugares, em todos os momentos, você vai encontrar pessoas que têm essa vontade de refazer, de reinventar o seu passado. E pessoas reinventando o seu passado. Mais alguma pergunta? Há várias. 3. Disse há pouco que era um escritor que partia mais da vida do que dos livros. Foi da vida que partiu quando escreveu a Teoria Geral do Esquecimento? Foi da vida, o que não quer dizer que tenha sido de uma experiência real, não é? A Teoria Geral do Esquecimento é um romance que conta a história de uma senhora portuguesa que vai para Angola ainda antes da independência, viver com a irmã e o cunhado. Na altura o cunhado e a irmã saem de casa, já durante o início da guerra, e ela está tão aterrorizada com tudo o que se passa à volta que constrói um muro separando o apartamento dela do resto do prédio, portanto, do resto da cidade, do resto do mundo, e vai ficar isolada ali durante quase 30 anos. E, portanto, é um romance sobre o medo do outro, sobre xenofobia, sobre isolamento, sobre solidão. Não partir de nenhuma história real, mas partir de muitas pequenas histórias, não é? Aliás, também, mais uma vez, depois que eu publiquei o livro, várias pessoas vieram ter comigo contando histórias semelhantes a essa, passadas em diferentes regiões do mundo, porque em qualquer grande cidade é possível encontrar situações semelhantes a essa. Essa é uma história, enfim, extrema, mas há muitas pequenas histórias de solidão e de medo do outro, né, que são semelhantes a essa. Mais alguma pergunta? Sim, há três perguntas ali. Meu nome é Daniel. O José Agualusa, como angolano, não sente que devia ter uma... Ou melhor, quando é que pensa em voltar para Angola, por exemplo, para viver, por exemplo? Não, eu penso em voltar... Sim. Outra questão. Como angolano, e sabe que as pessoas lá vivem muitas dificuldades, não acha que devia ter um contributo um bocado diferente daquele que tem dado? Eu sei que, pronto, e com razão, é crítico do regime, mas eu acho que, em termos de... como intelectual, penso que no terreno talvez teria dado um outro contributo. Penso eu. Sim, concordo consigo. Não, eu penso em voltar para Angola todos os dias, não é? E depois há razões práticas, há razões que têm a ver com a situação, há também razões práticas, não é? De como viver em Luanda. Você sabe que é a cidade mais cara do mundo hoje, não é? Posso ir para Benguela? Sim, eu iria para Benguela. Na verdade, se voltasse hoje para Angola, eu gostaria de viver. Ok, então, já tenho guia e tudo, a coisa já fica facilitada. A minha vida em Benguela já fica facilitada. Sim, eu gosto muito de Benguela e não gosto de Luanda, na realidade. Luanda está um inferno. E iria mais facilmente viver para Benguela. Não é? Então, espero que possa fazer isso em breve, sim. Seria uma alegria grande. E concordo inteiramente, acho que no terreno é possível fazer muito mais. Próxima pergunta, visto que ainda havia 3 perguntas ali atrás. Boa tarde. Eu trabalho no ramo da educação e pegando na obra para as crianças, e uma vez que falou do sonho, e Sebastião da Gama também dizia é pelo sonho que vamos, eu queria perceber até que ponto, como referiu há pouco, tenta ver as coisas pelo lado dos olhos das crianças, não é? Em que é que se inspira? Isto é, há algum problema
que os seus filhos lhe colocam ou que vivenciou ou que vivencia e que isso faça o clique ou cause o ruído para a escrita de um livro. Eu sei que na Girafa que Comia Estrelas, por exemplo, a galinha também faz o seu ninho em cima das nuvens e, portanto, há muito aquele mundo onírico do sonho, da parte do céu também. Não sei que ligação é que terá com este novo romance, se é que tem, e portanto, a minha pergunta é mesmo em que é que se inspira para a criação de livros infantis? Isto é, sem cair no lugar comum do sonho, da fantasia, portanto, sem cair, digamos assim, no ridículo que muitos livros infantis caem hoje em dia. Obrigada. Não, eu acho que os livros para crianças têm dificuldades específicas, não é? Que têm muito a ver com a linguagem. Eu acho que as crianças são um leitor em muitos aspectos mais exigente que os leitores adultos, porque são muito atentas. As crianças têm uma grande atenção e são implacáveis na crítica e nas falhas. Não admitem falhas, elas encontram os erros todos e denunciam-nos. Portanto, a escrita para crianças não é uma escrita fácil. Muitas vezes essa ideia é mais fácil de escrever para crianças, não é? Além de ter essa responsabilidade, não é? De estar a atrair novos leitores, a linguagem tem que ser uma linguagem particularmente cuidada, porque tem que ser uma linguagem rica, deve ser uma linguagem rica e ao mesmo tempo acessível. Ou seja, a criança pode até não ter ainda o conhecimento de certas palavras, mas deve ter. Então, o que se deve tentar fazer num livro para criança, a meu ver, é manter essa linguagem rica, mas ao mesmo tempo ir explicando as situações, não é? Agora, no que diz respeito à inspiração, não é? O que quer que isso seja, eu acho que não é muito diferente dos livros para adultos, não é? As ideias surgem de tudo que está ao nosso redor. Eu tento ver, quando escrevo um livro para crianças, tento realmente ter esse olhar inaugural que as crianças têm sobre as coisas, que é um olhar muito mais inteligente do que o nosso. Acho que nós, à medida que crescemos, vamos chegando para a evidência. Isso é muito óbvio, quer dizer, você vive aqui no Porto, eu chego ao Porto e o meu olhar sobre o Porto é diferente do seu. Eu sou capaz de descobrir coisas que você que vive aqui não vê, porque está tão habituado a tê-las diante dos olhos que deixou de as ver. E assim é com a nossa vida. Nós vamos deixando de ver o óbvio. E as crianças ajudam-nos a ver o óbvio. Muito, não é? Há uma história que eu conto, gosto de contar da minha filha, quando ela era bem pequenina, tinha uns 3, 4 anos, e eu estava passeando com ela em Lisboa e veio uma senhora ter connosco e olhou para ela, ela é realmente muito, muito bonita, e muito exuberante, e disse, ai, que menina tão bonita, e depois fez uma pergunta completamente idiota, disse, és tão bonita, de que cor é que tu és? E a Verinha olhou para ela, alucinada, assim, e disse, eu sou uma menina, não estás a ver que eu sou uma menina? As meninas são pessoas. As pessoas têm muitas cores. Vê lá, os meus dentes são brancos, a minha boca é vermelha, os meus cabelos são castanhos. E aquilo era tão óbvio, não é? Que eu pensei, pô, como é que eu nunca percebi isso, não é? Tinha visto isso, e é uma coisa que estava ali evidente, não é? Estava ali à frente dos nossos olhos. E, portanto, as crianças têm essa coisa de nos devolver a vista, de nos devolver a visão. Isso eu tento reaprender com elas, quando escrevo para crianças também. Mas, na verdade, quando escrevo para adultos também, não é? Uma última pergunta, porque temos que chamar aqui a Patrícia a juntar-se até nós. Mais algum? Olha, peço desculpa por repetir, mas a questão é pertinente e acho que não foi levantada. E eu quero dizer que me solidarizo com todos os intelectuais e escritores, sejam das artes que forem. A questão angolana, do meu ponto de vista, eu estive em Angola 6 ou 7 vezes e fugi à tropa por causa da guerra colonial, muito jovem. E vivi há 3 anos, foi a última vez que estive em Angola, nos petróleos, e estive no Cacoac, numa empresa que um negro, ao contar, deu-se uma certa confiança em 3 dias, escavou o chão e a 25 centímetros do chão aparecem uns dedos e uma mão. E ele disse-me, companheiro, não toques aqui, porque aqui por baixo há balas comuns. E eu fui
destacado para o norte de Angola, antiga Santo António de Zaire, atualmente Soio com Y, para uma refinaria, e dialogava muito com os jovens que o Zé Agualusa citou, a nova geração que não tem nada a ver com aquilo e tem ideias positivas. E eu coloco aqui uma questão e coloquei-lhes a eles e deixei isso lá em pé e assumo isso publicamente. Não vos parece que, em termos de direito, deviam ser julgados os crimes de guerra civil de ambos os lados, do poder político e da oposição? Deixo esta pergunta, vou mais longe. Fazia a sugestão que fossem feitos julgamentos com os princípios de Nuremberg, com que julgaram fascistas após a Segunda Guerra. Concordo com a ideia? Eu sou muito favorável à solução sul-africana, que foi os tribunais de reconciliação, que os sul-africanos fizeram e foram copiados depois noutros lugares do mundo com algum sucesso. Na África do Sul tiveram bastante sucesso. E a ideia é tentar colocar as pessoas que cometeram crimes frente àquelas pessoas que sofreram esses crimes, porque eu acho que os dois lados são vítimas também, não é? Quer dizer, e o torturador precisa do perdão do torturado, não é? Eu acho que o mais importante é que nós sejamos capazes de nos abraçar, de chorar juntos, de fazer juntos esse luto. Isso é mais importante para mim do que a vingança, do que o julgamento, entende? Acho que o importante é a reconciliação. E a reconciliação passa pelo perdão, não passa pelo esquecimento. Não é? Não passa pelo esquecimento. É um debate que eu tenho, por exemplo, com o Mia. O Mia defende o esquecimento, defende que é preciso esquecer. Eu acho que não, é preciso lembrar, mas é preciso falar, conversar, dialogar, perdoar e alcançar o perdão. A Patrícia Reis já nos brindou com duas excelentes leituras, agora junta-se até nós também. Bem-vinda. Este beijo outra vez. Quero beijo. Olá, boa tarde. Quando eu convidei a Patrícia, que há um par de semanas, ela não precisou, e disse para o que é que se tratava, ela não precisou mais de um segundo, nem quis saber onde era, bastou ouvir a palavra José Eduardo Agualusa, o nome do nosso convidado, para dizer logo sim. Isso é que é uma amizade. Sim, eu devo ser... É para rir, não é? Pode ser, não é? Quer dizer, que com tanta conversa séria sobre Luanda, vamos rir um bocadinho. Eu devo ser das poucas amigas de José Eduardo com quem ele não dormiu. Desculpa. Ele tem uma namorada linda. Porque ela é casada, com um angolano. Eu respeito isso. Não é? Que ainda por cima é cor de chocolate. Se chama Elvis. E chama-se Elvis. Também respeito isso, não é? Há que respeitar. Jesus. Elvis a gente respeita. E Jesus. Elvis de Jesus é o nome dele. E o Zé Eduardo é das poucas pessoas a quem eu limpo a merda do cão que ele pisa no sapato e traz para dentro da minha casa. Literalmente, não estou a brincar, é mesmo tirar o sapato, ir limpar, devolver ao senhor impecável. Mas, sobretudo, aquilo que nos une, para citar o Carlos T., que escreveu para o Rio Veloso, aquela coisa que diz muito mais é o que nos une do que aquilo que nos separa. O que nos une é esta coisa muito pouco portuguesa, lamento dizer, de gostar de festejar o sucesso do outro. Nós festejamos imenso o sucesso do outro. Nós almoçamos cedo, porque é preciso dizer que este senhor deita-se com as galinhas e come, ao 12:30 está impossível, cheio de fome. Não, devia estar impossível, ainda bem que eu não almocei convosco. E fica mesmo com mau humor quando tem fome. E quando tem fome, vocês não querem estar perto. E, portanto, 12:30, almoçamos, conversamos e é extraordinário porque conseguimos estar horas sem dizer mal de ninguém. O que em Portugal, aqui entre nós, é um achado, não é? É verdade. É que nem sequer de um escritor, nem de um crítico. Aliás, nós nem falamos de críticos. Pronto. Não íamos dizer mal. Não íamos dizer mal, pronto. Ok. Mas, geralmente, quando concordamos que discordamos, fazemos-o com uma elegância grande e com carinho.
e partilhamos o sucesso e as tristezas um do outro. Eu acompanho o trabalho do Zé Eduardo há muitos anos. Ele começou a publicar logo nas primeiras edições da revista Egoísta, que eu editei durante 13 anos. E cada livro, para mim, é mais um bocadinho do Zé Eduardo cá para fora. E a Patrícia revê os meus livros, é importante dizer isso. É uma das minhas primeiras leitoras e é uma das melhores pessoas para olhar um livro. De resto, ela começou por rever os meus livros e agora todos os escritores lutam para poderem ser não, mas é um privilégio. Porque ela realmente tem um olhar ótimo. É uma ótima editora, é uma grande editora. É um privilégio ler qualquer capítulo que apareça do Zé Eduardo e às vezes ele está do outro lado naquela vida entre Lisboa e... Podem estar meses sem se falarem, não é? Mas uma amizade também é assim. No Facebook, e eu digo-lhe, manda-me o texto, por amor de Deus. Ou então eu mando-lhe um texto e ele... Há uma honestidade entre nós e há um registro de paridade, sendo que não tinha que existir um registro de paridade. Porque o Zé Eduardo é um grande escritor, com uma obra muito sólida, com várias traduções, com vários prémios, e eu sou um aprendiz de feiticeiro no meio disto tudo, não é? Portanto, aquilo que nos une é acreditarmos nas mesmas coisas, eu acho. E é o facto de termos um discurso positivo e de gostarmos os dois de crianças e de passear no parque e fazer aquelas coisas que as pessoas... Os escritores têm a mania de que os escritores são pessoas muito sérias, mas nós não somos. Nós pagamos contas, vamos à casa de banho, lavamos os dentes, levamos os putos ao parque, enfim... E nós fazemos essas coisas todas e falamos sobre a vida. Acho que nós falamos sobre a vida. Portanto, não estamos ali naqueles almoços muito intelectuais a ver leste este, não leste aquele, leste este, não leste aquele. Não. Às vezes falamos só de sexo. E é bom. Pronto. Não, aquela coisa, a idade, estou a perder o cabelo, vem a menopausa, e já viste, e agora? Outras vezes é os miúdos. Os miúdos é sempre falamos sempre dos miúdos, não é? Acho que sim. Sempre. A Verinha isto, o Carlos aquilo, o Sebastião aquilo outro, o Micas não sei o quê, enfim. Já conhecias os livros do José Eduardo antes de o conheceres pessoalmente? Já conhecia quando... Sim, já conhecia, antes de o conhecer pessoalmente. E a ideia que tinhas ou que te era transmitida... Corresponde ao homem? Sabes que eu faço por não ter expectativas em relação aos escritores. Porque eu achava que o António Lobo Antunes ia ser muito simpático. E depois conheci-o. E ele é um grande escritor, mas não é simpático. Pronto. O Zé é um grande escritor e é simpático. E além disso, o António Lobo Antunes diz que ele é um dos homens mais bonitos. Quando não tenho fome, não é? Quando não tens fome. Sim. E o António é simpático. O António é simpático, é contigo. Sempre foi simpático comigo. É verdade, isso é verdade. Sempre foi não, simpático e eu não me posso queixar porque ele uma vez pegou-me, eu acho que já te contei esta história, uma vez que pegou num braço, num evento, e disse-me, sim, e disse-me, o teu marido é muito simpático e além disso tem imenso talento. Porque o meu marido tinha acabado de fazer um documentário com o António Lobo Antunes. Claro que é tudo sobre ele, obviamente. E eu disse, depois, porque há pessoas que têm imenso talento e não são simpáticas. E ele mandou-me à merda. E eu disse, ok. E ficámos assim. Portanto, a minha relação... eu não tenho expectativas, porque tinha uma grande expectativa em relação ao António Lobo Antunes, que foi, enfim... foi o que foi. E, portanto, quando conheci o Zé Eduardo, eu ia virgem. Foi bom agora. Não, eu ia sem expectativas, a achar que ele podia ser um convencido, presumido, arrogante, horroroso. Estamos a falar de há quantos anos? Há 12. Ou, pura e simplesmente, um amor de pessoa. Ele é um amor de pessoa insuportável. Se for para mim, estou no banho. E quando tem fome... Não gosta de noitadas, odeia aeroportos, que é uma coisa que eu acho muito estranho ele não ter dito. E geralmente os livros aparecem nos sonhos. É verdade. Tem tendência para os advérbios de modo. Mas já estou-me a corrigir, que eu vou tirando. Estou a corrigir. E é uma pessoa fiável. Ou seja, isto é dizer muito, hein? Porque a maior parte de nós não somos fiáveis. Nós gostamos muito de ser cuscas e de conversar e dizer sobre o outro qualquer coisa.
eu posso contar qualquer coisa ao Zé Eduardo que ele não irá contar, não é o meu marido, acho. Pois não? Pronto. Portanto, é uma boa amizade. E como escritor, qual é o livro que te enche mais as medidas da vasta obra do... É o próximo. Se calhar já leste 600. Ainda não, mas vai ler em breve, Está ali o Francisco José Viegas a pensar assim, olha, ela vai ler primeiro que eu. Não vou, Francisco, não vou. Vais ler primeiro tu, ok? Tira, mandas para mim primeiro. Portanto, será sempre... A grande coisa dos livros é o próximo, não é? Nós podemos ter livros que gostamos muito. Há passagens do Zé Eduardo que eu sei de cor. Isto não se diz. Mas é verdade. Mas é preciso acrescentar isto, que é realmente muito importante ter alguém capaz de ler. Isso é muito difícil de encontrar. Ter alguém que leia e que diga isto não presta, faz de novo este capítulo, este personagem não existe. Essa frontalidade... É muito difícil encontrar isto. A Patrícia tem... Às vezes não magoa, não fere o ego do escritor. Não, magoa, claro que magoa. Tem que ser dito com carinho. Não, mas eu gosto... O que magoa é se for depois de eu publicar o livro. Sim. Isso é que magoa, não é? Se for antes, se eu tiver tempo para corrigir, não. Sinceramente, eu agradeço é que me digam isto há um erro, isto está errado. E os livros têm sempre muitos erros. Mesmo depois de publicados, têm erros, não é? Têm erros. Agora, enquanto a gente os escreve, tem muitos erros mesmo, erros de lógica, erros de tudo, não é? Mas essa partilha, essa recíproca... Isso é bom ter alguém que leia. Sendo que a outra pessoa que lê não pode querer imprimir nenhum estilo que não... Quer dizer, tem que ler com uma certa distância, não é? O Zé Eduardo tem a sua voz, não tem a voz de outra pessoa, não é? E isso tem que ser respeitado. E muitas vezes aquilo que se passa é explica-me melhor. Há qualquer coisa aqui que eu não percebo, então explica-me melhor. E quando ele explica melhor, depois vira tudo ao contrário e manda-me um capítulo todo refeito e já está tudo virado e já não é bem assim. E isso é bom, é um trabalho que se faz, eu acho que se faz por confiança, que eu acho que é um privilégio. Pelo menos é o meu privilégio. Mas de qualquer forma, é isso. Nem todo mundo tem o olhar que a Patrícia tem. A Patrícia tem um olhar muito bom sobre... É uma excelente editora. Excelente editora. Eu não estou à procura de emprego, não sei, mas não fiquem com essa ideia. Não, mas é verdade. Não, eu acho que qualquer editora gostaria de ter a Patrícia, ela é que não aceita qualquer editora. A questão é mais essa. Ela é muito exigente nas suas coisas. Porque a Patrícia é uma editora excepcional. Não é normal. Não é normal. A Patrícia descreveu de forma sublime a vossa amizade. Queres acrescentar algo a essa relação especial que têm de servirem quase confidentes do Eu acho que a amizade é sobretudo isso, é a confiança, o que a Patrícia disse, não é? Essa confiança. E além disso, a amizade é a melhor forma de amor, não é? Porque ele pode deixar a Laura, eu posso deixar o Elvis e continuaremos amigos. O que é ótimo. Portanto, quando se tem um amigo, uma amiga, eu acho que a amizade é a melhor forma de amor, uma expressão de amor. Por isso, quando tu ligaste, é o Zé Eduardo, claro. Também eu dei o nome dela por isso, porque sabia que ela não ia recusar. Outros podiam recusar, é muito chato, né? Se recusar. Não, com esse gajo eu não vou. Pô, é chato, não é? Mas depois nestas coisas ele fala do Gonçalo, não é? Estás a ver? Mas se ele ligasse ao Gonçalo, ele nem atendia. Não, não, vamos a brincar. Não poderia ligar ao Gonçalo. Mas, porque depois os escritores dependem muito, quer dizer, apesar de alguns de nós serem efetivamente próximos, relações de amizade como nós temos não são tão comuns assim. Não. Acho que não. Mesmo que dê para o social e a porreiro e tarará, depois as relações de amizade não... E quando são, acho que são para a vida. E ainda bem que são. Eu espero que ele tenha a honestidade de me dizer, olha, isto acabas de escrever uma merda, eu espero, e também espero poder dizer o mesmo devagarinho. Já depois dele ter almoçado. Depois dele ter almoçado, preferencialmente. Mas com carinho, com amor. Tu também és leitor em primeira mão dos escritos? De primeira não sei, mas a Patrícia manda as coisas para mim. E tentas ter esse olhar argudo? Eu tenho, mas eu não sou um bom editor, não. Eu digo aquilo que penso, aquilo que acho. Não, o Zé Eduardo disse-me uma coisa absolutamente... Mas não sou um bom leitor. Absolutamente fundamental no último livro. Ele leu o livro é sobre uma mãe e um adolescente, e disse-me, miúda,
tudo bem, mas o teu filho tem que ler o livro. O teu filho é adolescente, ele tem que ler o livro. Porque se ele não se sentir confortável com este livro, tu não vais publicar este livro agora. Porque o livro é muito perturbador. A mim perturbou-me muito, devo dizer. Então, acho que é um livro muito corajoso. Acho que a principal, e é uma coisa que eu digo a todos os escritores jovens que vêm ter comigo, o principal é a pessoa tem, quando escreve, escrever é expor-se. Não há outra. Escrever é um ato de exposição. Então, a pessoa tem que ter a coragem de se expor completamente, de se expor de forma honesta, de se expor de forma total. Isto é escrever. Se não for para isso, então mais vale não escrever ou pelo menos não publicar. Mas não escrever mesmo, porque escrever é isto. Escrever é a gente expor-se e expor-se de forma inteira, nua, com coragem. E esse livro é um livro extremamente corajoso, é um livro muito perturbador, é um livro que devia ser lido por muito mais pessoas. Devia ter mais leitores, porque é um livro extraordinário. Porque mostra a relação honesta, quer dizer, mostra de forma honesta essa relação que não é pacífica entre uma mãe e o seu filho adolescente. E para quem tem filhos é um livro devastador. Hein? Mas Eduardo disse-me para eu dar ao Sebastião e eu segui o conselho dele. E foi muito bom porque ao fim de um dia o Sebastião chegou ao pé de mim e disse-me assim: não é mau, não é mau, ela, a mãe, é igual a ti. Ele não tem nada a ver comigo. E eu pensei, ok. Eu liguei ao Zé e disse: olha, Sebastião disse isto. E o Zé disse: boa, publica. Agora, é verdade isto. Além da exposição, é um risco. Publicar é um risco. É um risco grande. Custa, sobretudo, se calhar, muitas vezes ser frontal, receber opiniões que nos desagradam. Também acontece um pouco isso. Quer dizer, se for do António Guerreiro, para mim é muito diferente. Eu acho que quando se publica tem que estar preparado para tudo, não é? Portanto, o que eu digo sempre o importante também é que a pessoa, enquanto escreva, aquilo lhe seja útil, que a pessoa escreva porque está a responder a uma necessidade interior, não é? Portanto, a pessoa escreve por quê? Escreve por paixão, escreve por necessidade de compreender o outro, de compreender o mundo, de compreender uma determinada situação. Se isso for assim, não é muito relevante se o livro correr bem ou mal, porque para a pessoa que escreveu, para o escritor, já resolveu o problema. Do Milagrário Pessoal, não é? Que é um livro de que gostas bastante e em termos de venda... venda... A gente não sabe... Agora, enquanto eu escrevi esse livro, a verdade é que eu me diverti muito e gostei muito de escrever o livro, porque a gente, quando escreve, também não sabe muito bem de onde as coisas vêm, não é? E também se surpreende enquanto escreve. E aquele livro também, para mim, foi uma surpresa permanente. Aprendi muito com esse livro, aprendi enquanto escrevia, aprendi sobre a língua portuguesa. Portanto, pronto, o livro não correu bem, gostaria que tivesse corrido, mas para mim não teria deixado de escrever e de publicar, foi importante para mim. A nossa sessão, infelizmente, está muito perto do final. Agradeço imenso ao José Eduardo Agualusa, à Patrícia Reis. Tenho aqui uma pequena recordação. Um livro do Porto, um álbum do Porto, também para o Muito obrigado. José Eduardo Agualusa. Agradeço também a vocês, a vossa fantástica presença, que sessão após sessão ajuda a consolidar o Porto de Encontro. Estaremos de regresso em janeiro com um novo convidado. Estejam atentos à nossa página de Facebook, porque é lá que iremos divulgar, dentro de poucos dias, o próximo convidado. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado. Obrigada.